Hoje, eu, o Kleber, estaremos atualizando o pessoal com base na NT 2025-002, a versão 1.3. A última NT que saiu da Secretaria da Fazenda, da Cefaz, disponibilizada em referente à RTC agora dia 3/10. Importante lembrar que durante essa fase inicial tem caráter pedagógico. Os erros podem ser corrigidos dentro dos prazos estabelecidos, tá bom? É crucial mapear os detalhes, abrangendo todos os impostos por unidade de negócio, produto e localização. Tá? Nesse momento, é importante estabelecer e avaliar os regimes especiais, os benefícios estaduais e incentivos municipais que pode ser válido referente à renegociação. O caminho para esse novo sistema será gradual e complexo, tá bom? Algo que define como período e haverá a tributação dupla daquilo que está morrendo atualmente, o PIS, COFINS, ICMS e ISS, no momento que está nascendo, que é o IBS, CBS, o IS, e esses impostos com base no RTC. Com base nessa resolução que foram aplicada agora, em 2026, a gente vai ter, como disse anteriormente, uma parte pedagógica, né? Tudo que você adaptar na parte de configurações, vocês vão ter tempo hábil em 2026 e corrigir. Então, com a base nessas informações, o Kleber aqui, que eu vou transferir as informações para ele, ele vai detalhar o realmente que foi definido, o que foi detalhado dentro do StarSoft com base nessa NT, a última disponibilizada pela Cefaz, que é a 2025-002, versão 1.3. Vou deixar agora o nosso companheiro aqui, o Kleber, passar as informações que foram implementadas dentro do sistema StarSoft. Obrigado. Obrigado, Carnal. Vamos lá, pessoal. Mais uma apresentação aí referente à parte da reforma tributária, né? Como sempre, né, a gente gosta de trazer aqui um breve resumo da reforma, né? Então, o objeto da reforma tributária tem como foco principal simplificar o processo tributário dentro do Brasil, trazendo maior transparência às operações. O método que o governo decidiu utilizar, né, é a adoção do IVA dual. É um sistema baseado em impostos sobre valor agregado, que é o IVA, comumente utilizado em outros países, né? Porém, devido à complexidade da tributação no Brasil, vai ser separado em dois impostos, né? O CBS e o IBS. As principais características desse modelo, né? A não cumulatividade, no caso. Som. Alô, alô, tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Podemos seguir. Então, eu vou retomar, pessoal. Então, iniciando novamente, né? O objetivo principal da reforma é simplificar a tributação no Brasil. O nosso sistema que é tão complexo como nós conhecemos hoje. O modelo que foi adotado, né, é o IVA dual. Ele é um modelo baseado no Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, que é comumente utilizado em outros países, né? E devido à complexidade dos tributos no Brasil, né, teremos dois impostos e não um, como é comum nesse método de tributação, né? Que seriam o CBS e o IBS. Quais as principais características desse modelo, né? Primeiro é a não cumulatividade, né? Ou seja, o crédito de toda a cadeia é aproveitado, né? A cobrança, que sempre será feita no local de destino, né? Ou seja, no local do consumo do serviço ou da mercadoria, não na origem, como tem alguns tributos. O split payment, né? Que é um sistema de pagamento que vai entrar em vigor aí no decorrer do projeto da reforma tributária, que tem o objetivo de diminuir, né, sonegação e inadimplência referente aos impostos. E por último, a transição, né, que é uma transição gradual, né? O que seria essa transição gradual, né? Ela vai de 2026 a 2033.
né? Aqui tem um breve resumo, né, desse cronograma que a reforma tributária vai ser aplicado, né? Enfatizaram, né, que todos os esforços, tudo que nós estamos apresentando, né, referente à reforma tributária, é para atender inicialmente agora 2026, né? Embora já estamos liberando algumas funcionalidades que vai ser utilizada em 2027, 28 em diante, né? Mas o foco é 2026, tá? Então, 2026, que é a fase de adaptação, onde nós teremos aqui a entrada de vigor do CBS e do IBS, apenas com um caráter de teste, né? Como é que pode dizer? Ih, fugiu a palavra. Aprendizagem. De aprendizagem. Obrigado, Carlão, né? Para 2027 e 2028, né? Teremos aí a implementação completa, né, da CBS, onde vai ser extinto PIS, COFINS e IPI, com exceção de alguns processos da Zona Franca de Manaus, né? De 2029 a 2033, né, nós teremos aí o processo de implantação do IBS, né, na sua plenitude, onde gradativamente a alíquota do IBS vai estar aumentando, enquanto as alíquotas do ICMS e ISS serão reduzidas, né? E o planejamento é que lá em 2033, ambos os impostos estão completamente instituídos, né? Então, basicamente, né, como que a reforma pretende fazer isso? Hoje, nós temos aqui praticamente 5 tributos, né, e mais de 5.000 legislações referente a eles, e o objetivo é transformar, né, reduzir isso para 2 únicas legislações, uma do IBS, uma do CBS. Basicamente, uma de competência federal e o outro de competência de estados e municípios através de um comitê gestor, né? E breve exemplo aqui, né, do que seria essa reforma tributária, eu trouxe um caso bem clássico aí do mercado, que é bem conhecido, né, da empresa que fabrica e produz o bombom Sonho de Valsa, que ele fez um planejamento tributário e substituiu, né? Fez uma adequação ao seu produto, né? Mudando ele simplesmente a sua embalagem. O produto interno basicamente ficou a mesma coisa, né? Só que com esse processo ele fez uma substituição do produto do NCM 1806, né, para o NCM 1905, né? Com isso, ele teve aí uma redução de 5%, né, de imposto dentro da sua operação, já que o NCM 1806 ele era tributado com IPI de 5%, já com o 1905, fazendo essa pequena alteração, ele passou a não ter imposto IPI, né, não ter tributação do IPI referente a esses produtos, né? Com a entrada da reforma tributária, essa manobra já não teria efeito para ele, né? Porque ambos os NCMs na reforma tributária teriam a mesma carga tributária, né? Lembrando que essa redução que ele teve foi apenas no IPI, ele continuou tendo ICMS, PIS, COFINS normal, né? Então, hoje, a reforma tributária ia ficar de um método mais simples, e essa manobra não seria necessária para ele para tentar uma tributação mais favorecida para ele, né? Próximo slide que eu vou apresentar, eu vou até pedir para quem tem mais de 10 anos aí na área tributária sentar na mesa, tomar uma aguinha, que pode trazer fortes emoções, tá? Então, o governo ele pretende fazer isso alterando o método de transmissão das notas fiscais. Então, a gente já passou por esse processo no passado, né? Quem tem mais de 10 anos aí na área de tributo, é, provavelmente transitou aí na época que as notas fiscais eram emitidas através de talões ou formulários, tá? Provavelmente muitos de vocês estão tendo algumas alucinações sonoras dessa impressora aí nesse momento, que era absurdo o barulho que elas faziam, né? Para quem não viveu esse tempo, basicamente o que eu tinha? Uma autorização prévia, né? Porque a empresa, o contribuinte, tinha que entrar em contato com o órgão adequado, solicitar uma autorização para imprimir um formulário em 6 vias, né? Com aquele layout da nota que a gente tem hoje, imagina, né? Feito isso, ele teria que fazer a impressão nesse formulário depois, ou seja, tinha um trabalho para configurar essas impressoras,
né? Precisava fazer todo esse controle físico, porque, como eu falei, eram várias vias. Então, era uma via para o cliente, uma via para o fiscal, uma via para o contador, uma via para o estoque, né? E uma via para o arquivo. Né? Então, todo esse controle físico. Além do processo burocrático, na hora de cancelar uma nota, de fazer algum processo. Você tinha que recolher todas as vias para poder fazer o processo. Sem contar o custo elevado. Né? É, com o tempo, né, esse documento passou a ser um documento eletrônico, né, que é a nota fiscal que a gente tem hoje, a nota fiscal eletrônica, né, que antes da entrada da reforma tributária de consumo, né, o que que ela trouxe de vantagem, né? Ela trouxe uma maior integração entre os sistemas, né, os ERPs da vida, um controle digital, né, ou seja, um envio eletrônico para os seus clientes, para os fornecedores, baixar, né, uma agilidade no processo e, em principal, que foi uma redução de custo para o contribuinte, né? Esse arquivo foi instituído um formato XML, que é conhecido hoje, né? XML é um exemplo, esse arquivinho aí de baixo, com as cores vermelhas, que basicamente você tem uns registros que são conhecidos como tag, vocês devem escutar muito isso na legislação, comentando tag disso, tag daquilo. Tag nada mais é do que um código para um layout pré-específico, onde em cada tag é preciso alimentar a informação. Né? Então, tem aqui o exemplo, a tag CUF, né, que é o F da operação. Então, ela tem a tag de abertura, a tag de fechamento, e no meio dessas duas informações, você tem o dado que você precisa estar mandando para o fisco. Né? Então, o documento eletrônico foi instituído com isso. Até então, esses documentos eletrônicos teve o caráter de que ser um XML de registro. Tá? Agora, com a adoção da reforma tributária, né, nós vamos ter um pouco mais de benefício. Simplificação no sistema tributário, o exemplo ali do sonho de valsa que eu falei, a neutralidade e transparência, né? Neutralidade entra no fato da não cumulatividade, né? E transparência, o consumidor final tem por si a ideia de quanto realmente ele paga em cima do produto, em cima de tributos. Né? Redução do custo Brasil, diferente da primeira fase que foi a implementação, que foi custo para o contribuinte, é uma redução do custo Brasil, porque o governo vai investir e gastar menos com sistemas para fazer fiscalização, com auditorias, com toda a parte burocrática de confirmar o que o contribuinte está fazendo, de fiscalizar o contribuinte. Né? E, por fim, acabando essa guerra fiscal que nós temos, né? De um Estado mudar uma alíquota para ter um benefício aqui, outro ali. Tá? E a principal característica, né? E a principal transformação desse tipo de documento, além da inclusão dessas novas tags, desses novos campos que tem que ser preenchido, é a mudança da natureza do XML, né? Que até o momento ele tem um caráter de registro de uma nota fiscal. A partir do momento da entrada da nota da reforma tributária do consumo, esse arquivo XML ele vai ser promovido, né? Então ele vai ser ele vai ter o caráter declaratório e de confissão, né? Ou seja, quando o contribuinte emitir uma nota fiscal, ele está declarando para o fisco que ele teve aquela operação, e em cima daquela operação ele está confessando que tem aquele débito daquele imposto. Tá? Então, com a reforma tributária, o XML passa a ser não só um documento de registro da nota como é hoje, né, para ser um arquivo declaratório e de confissão de dívida. Tá? Então, temos aqui, né, uma diferença entre arquivo XML e DANF. Né? O arquivo XML é a própria nota fiscal, é ele que tem o valor fiscal, o valor jurídico. Tá? E a DANF é apenas um documento auxiliar, tá? Que ele basicamente é um resumo do que tem no XML. Nem tudo que tem no XML você tem acesso visual ali no layout da DANF. Né? E o ponto importante daqui é que até o momento, né, tá aqui embaixo bem frisado, não foi divulgado nenhuma alteração em layout de DANF referente à reforma tributária. Né? Toda alteração que está sendo implantada pelo governo é apenas na estrutura do arquivo XML. Então, tem muitos clientes que estão entrando solicitando informação da Starsoft.
preciso alterar o meu layout da minha DANF para reforma tributária. Não tem isso, tá? Até o momento não tem nenhuma alteração no layout da DANF, então não tem nada visualmente que o contribuinte vai conseguir ver esses impostos novos, apenas o XML. Perfeito? Recuperando, né, da nossa última apresentação, né, os impactos práticos, né, que é a reestruturação dos registros de documentos fiscais e atualizações dos sistemas de ERP. Tá? Recomendações, né, que a Starsoft está sempre sugerindo aos seus clientes capacitação da sua equipe contábil e fiscal, tá? Porque a reforma tributária, os sistemas, eles não vão fazer o processo acontecer sozinho, né? Os sistemas, em geral, ou o Starsoft, ele veio para dar suporte ao usuário. Mas se o usuário não inserir, não introduzir as informações corretas, né, nada vai mudar. Não é uma automação a reforma tributária, é uma mudança de cabeça, né, de mindset total, né? Segundo sugestão, recomendação, né, é revisão dos seus contratos e processos internos, né, porque muita coisa vai mudar, tá? Referente à reforma tributária, a questão de pagamentos, que influencia na questão dos créditos, né? O planejamento tributário estratégico da empresa é fundamental ser revisto para ela poder aproveitar esses créditos, que isso é o maior benefício da reforma tributária. Ok? Se eu estiver indo muito rápido, pessoal, só avisar, tá? Então, né, também resgatando o nosso último layout, né? A gente divulgou que, a partir da versão do Starsoft 20.25.07, ele já estaria 100% apto, né, à entrega das obrigações de 2026, né? Salvo o que já tinha sido liberado até o momento, né? Então, a gente colocou aqui uma observação, né? Que o projeto da reforma tributária ele no caso, ele é um projeto, ele está em andamento, né? Está evoluindo constantemente, e que não descartamos, né, que teria novas adequações no decorrer dos tempos, tá? Isso foi justamente o que aconteceu com a publicação da nota técnica 1.30, né? 2502 RTC, versão 1.30. Que essa versão, ela veio trazendo novos campos, né, dentro do processo da reforma tributária, novas regras de validação de campos que já estavam existentes desses novos campos, principalmente aqui, ó, a alteração de cronograma, né? Então, o cronograma para entrada de tags de obrigatoriedades foi alterado, né? E alguns ajustes diversos dentro da operação, né? Então, desde o dia 3/10/2025, né, nenhum ERP, nenhum sistema estava mais apto à entrega das reformas tributárias na base de teste, por causa dessas novas alterações. Perfeito? Então, dessas alterações, né, atualizações da nota técnica que teve, temos a inclusão de novos campos e layouts, tá? Não vou entrar em detalhe exato na tag, então eu trouxe aqui um resumo dos grupos das tags, né? Então, temos aqui grupo da tag UB, que são os tributos do IBS, CBS e S. Atualizações nas tags do grupo VB, que é o grupo de totais do item. Temos aqui o grupo VC, que são referenciamentos, né, utilizados. Temos do grupo W03, que são os totais da nota fiscal, né? Óbvio, se a gente mexer nos totais dos itens, tem um impacto no total da nota. E alguns campos específicos, né? Como data de previsão de entrega, que foram incluídos, né? E algumas operações que vão começar lá para 2027, que são as notas do tipo débito e crédito, né? Que vão entrar em vigor aí junto com a reforma tributária. Próximo item, né? Novos eventos. Foram criados novos eventos na nota fiscal, né? De atualização de data de previsão de entrega, perícia, perdas ou roubos, o aceite lá dos débitos da apuração e nos créditos, né? Ou seja, não vai ser simplesmente o cara emitir uma nota de débito ou de crédito que ela vai ter um valor efetivo. Vai ter um aceite quanto a isso, né? E os processos de cancelamento genérico também sofreram algumas alterações.
Referente a tags que já estavam em vigor, né, com a versão 1.20 para trás, né, temos novas regras de validação. Opa! Regras de validação do grupo B, né, do grupo UB e do grupo W03, que é os totais das notas. Perfeito? Por último, né, temos aqui os ajustes gerais que foram realizados, né? Basicamente, o código de status passou para 4 posições, que antigamente era apenas 3, e o número de protocolo passa a ter 17 dígitos a partir dessa versão. Né? O item 2 é justamente a alteração do cronograma de entrada desses processos. Né? Então, assim, hoje, qual que é a situação liberada, né, dessa mudança? Na base de homologação, né, até o dia 29/10, foram liberados os layouts por parte do governo, né, no mês de homologação, parcial sobre essa versão 1.30. Tá? A partir do dia 24/11, as regras, né, de validação que estão nesse documento, né, da versão 1.3, devem estar plenamente ativas na base de homologação. Tá? Já na base de produção, o início vai ser a partir do dia 10/11, no caso hoje, né? Então, na base de produção, em teoria, a partir de hoje você já pode mandar facultativamente os dados da reforma tributária, tá? Também parcial. Tá? O início da obrigatoriedade total vai ser no dia 5/1/2026, né? Perdão, parcial, no dia 5/1/2026, e na sua plenitude somente em fevereiro. Né? Basicamente, o que foi? Essa nota 1.3, ela trouxe novas regras, né? Novas tags, né? E das novas tags e novos registros e novas validações que eles trouxeram nesse documento, né? Na prorrogação do segundo tempo aí da partida, eles separaram que, estou colocando algumas informações novas agora, mas eu só vou cobrar isso lá em fevereiro, que são essas tags que estão destacadas aqui, ó, né? Então, todas essas tags vão ser cobradas somente em fevereiro e na base de homologação só vão estar liberadas a partir do dia 24/11. Tá? Então, entra no esquema, né, desse arquivo de validação dos eventos, exceto as regras listadas no item a seguir, né, que são esses 2 itens aqui de baixo. Temos aqui o início da obrigatoriedade de umas tags, né, que é a UB12-10, que nem tem data para entrar em homologação ainda. Eles falam que vai entrar no dia 1º de janeiro, mas ainda nem tem data para entrar em homologação. Tá? Então, assim, houve, então, no comecinho do mês 10, uma alteração grande, né, dentro da reforma tributária, então tivemos que trabalhar nisso, e todas essas atualizações vai estar sendo disponibilizada para os nossos clientes a partir da versão agora do mês 11. Né? Então, oficialmente, a reforma tributária dentro do Starsoft, na sua plenitude, é a partir dessa versão do mês 11, dos arquivos de correção que vão ser liberadas agora na versão do mês 11. Né? Então, né, finalidade, né, dentro do Starsoft, né, como que isso vai funcionar, toda essa mudança, né? Como a gente já viu, algumas informações, eles alteraram coisas que já estavam divulgadas e tem informações novas que foram criadas. As principais delas são finalidade da emissão da nota fiscal, que até o momento nós tínhamos 4 finalidades, normal, complemento, nota fiscal de ajuste e devolução, né? Agora temos esses 2 processos novos, que é a finalidade de crédito e de débito. Tá? Lembrando que isso não vai entrar agora em 2026, porém foi incluída no layout agora. Tá ok? Dentro do ERP, né, nós temos as novas tabelas, né, a gente já citou no último webinar, vou retomar elas aqui, né, que são as tabelas do C-Class Trib, as tabelas do crédito presumido, e as tabelas do indicador de operação, que é utilizado nas operações de serviço. Tá? Então, basicamente, né, a reforma tributária ela está embasada, né, nesses grupos de registros de informações dessas tabelas para poder classificar corretamente os itens das notas fiscais dentro da reforma tributária. Tá? E por consequência dessas novas tabelas, né,
nós tivemos que fazer alterações no layout de telas já existente dentro do sistema para poder fazer a referência nesses registros. Nós temos aqui a classificação fiscal, a tabela de NBS, a tabelas de item de estoque, configurações de entradas e saídas e a própria nota fiscal de saída. Perfeito? Então vamos lá. CClassTrib, né? Então, o CClassTrib nada mais é do que um detalhamento do CST, né, utilizado para o IBS, para o CBS e para o IS. Tá? Então, foi divulgado pelo governo, a gente já viu uma tabela com todos as classificações fiscais, por todos os CClassTribs, né? A estrutura do CClassTrib são 6 dígitos, sendo que os 3 primeiros dígitos correspondem a CST da operação. Tá? E dentro da estrutura do XML, das novas tags, né, que foram instituídas aí pela reforma, né, eu trouxe aqui o exemplo exato dessa tag do preenchimento, onde é preenchido o CST, né, e o CClassTrib da operação, que é fundamental para a reforma tributária. Tá? É o CClassTrib que vai determinar se o item tem algum benefício, se não tem, se tem uma redução, se não tem. Tá? Essa tabela, né, encontra dentro do módulo de vendas e distribuição, dentro do Starsoft, no subitem componentes, né, classificação tributária. Né? Caso alguém acesse essa tela, consulte e não tenha nenhum conteúdo ainda, quer dizer que ninguém acessou essa tela e carregou o conteúdo padrão da tabela. Tá? A Starsoft liberou, soltou algumas news referente a isso, tá? Se alguém tiver dúvida como fazer a carga do conteúdo padrão da tabela, você consegue acessar essa news ou acessar o nosso CRA para tirar alguma dúvida, tá? Mas as news está bem explicado, que basicamente, né, é clicar aqui no ícone conteúdo padrão, dar um aceite nos termos e responsabilidades e o sistema vai fazer essa carga. Lembrando que isso só é necessário fazer uma vez. Então, um usuário carregou, para todos os outros usuários já vai estar disponível. Tá? Próximo, né, é CCRESS-Press, né, que é a tabela do crédito presumido, para quem tiver essas operações. Ela é uma tabela bem mais resumida, possui apenas 13 registros, tá? 13 códigos, e ela segue o mesmo mecanismo do CClassTrib. Né? Temos aqui a estrutura, né, do XML, de como é o preenchimento desses dados. Perfeito? Ela também é uma tabela que a gente deixou como conteúdo padrão dentro do Starsoft. Ela encontra também no módulo de vendas, componente, classificação do crédito presumido. Tá? Mesmo processo de carga de conteúdo padrão do CClassTrib. Por fim, né, que é um item que não foi mencionado na última versão, porque nós não tínhamos ainda liberado em nenhuma prefeitura validações de nota de serviço, tá? A partir dessa versão, nós já temos algumas empresas, alguns municípios que liberaram os seus layouts, tá? Eu considero que a parte de serviço é a parte todo mundo está mais dependente em questão ao governo, porque a maioria dos municípios não se manifestaram ou estão se manifestando muito em cima da hora, tá? É óbvio que temos algumas exceções, né? Tem o caso aqui, por exemplo, de Curitiba, que pessoas do Simples Nacional só entram na reforma tributária na regra geral lá para 2027, mas Curitiba antecipou e já está obrigando o preenchimento dessas tags hoje, tá? Então, é um ponto que nós estamos tratando, que vai estar sendo liberado o mais rápido possível, né? Porque esse município se antecipou, mas a grande maioria, ele é uma exceção, a grande maioria está liberando aí bem em cima da hora, né? Então, nós temos apenas alguns municípios, né, que estão usando o ambiente nacional, que foi liberado, e alguns municípios que não aderiram ao nacional, que estão com seus layouts aí em dia para ser feito alguns testes nas bases de homologação. Né? Essa tabela é um indicativo de operação, né? Ela basicamente é para poder deixar bem claro, né, o local onde o serviço vai ser tributado. Tá? Basicamente, ela serve para isso, pensando na parte aqui de serviços. Né? Ela está disponível para ser feito download no site do governo,
né? O anexo aqui, ó, INDIOP, IBS, CBS, versão 1, é a única versão da tabela, não teve nenhuma atualização dela. E dentro da nossa ferramenta também é um campo padrão, né? Perdão, é uma tabela de conteúdo padrão, né? Que é possível fazer a carga automática, né? E ela também se encontra dentro do módulo de vendas, componentes, indicadores de operação. Perfeito? Então, referente à reforma tributária, são as únicas 3 tabelas novas, né? Todo o restante que é necessário para emitir uma nota fiscal são campos que já existem, são tabelas que já existiam, permanecem tendo as mesmas regras, né? E o que tiveram exceções foram essas que eu citei, né? O indicativo da operação, o indicador lá da operação, né? Da obrigatoriedade da emissão da nota, e essas 3 tabelas, tá? Por consequência, né? Temos essas 3 tabelas, precisamos referenciar isso dentro da parametrização dentro do sistema, tá? Então, hoje, o que o contribuinte, né, que usa o StarSoft tem de trabalho referente à reforma tributária até então, tá? Ela precisava entrar lá na configuração do seu tipo nota, né, lá na variável do imposto, inserir os 2 impostos novos, o IBS e o CBS, com uma alíquota padrão que vai ser aplicada em 2026, né, e realizar a classificação dos seus produtos ou dos seus serviços de acordo com essas tabelas do Secless-Trib. Tá? Então, hoje, a principal e, basicamente, única atividade que o contribuinte precisa fazer é isso. Dar uma olhada para o seu processo, né? Olhar internamente para a sua empresa, analisar todos os produtos e serviços que ele presta ou que ele vende, né? E determinar qual é o Secless-Trib adequado para a minha operação. Tá? Para isso, o que nós disponibilizamos dentro do StarSoft? Toda a parte da reforma tributária, como a gente viu na tabela do Secless-Trib, ela está vinculada basicamente ao NCM do produto, né? Então, dentro do StarSoft, a gente vincula, né? Pode vincular, como regra geral, o Secless-Trib dentro do cadastro da classificação fiscal do item, né? Então, dentro do cadastro de classificação fiscal, que é a tabela D16 dentro do StarSoft, foram criados 2 campos novos para poder ser referenciado, né, o Secless-Trib da operação. Perfeito? Outro campo que foi adicionado, né, foi na tabela D67, que é a NBS, Nomenclatura Brasileira de Serviço. Basicamente, é o NCM para serviço. Aqui também foi criado aqui a tabela para classificação tributária, né, o Secless-Trib, e indicar aqui um indicativo de operação, né, o INDIOP. Outra possibilidade, né, que aqui já a ideia já é ser tratado caso tenha alguma exceção à regra, né? Dentro do item de estoque também temos esses 2 campos para referenciar, né? Ou seja, dentro do item de estoque eu tenho a classificação fiscal ou o NBS vinculado ao meu produto, né? Se eu fizer a configuração lá na classificação fiscal ou na NBS, aqui pode ficar em branco, né? Eu vou trabalhar com o item de estoque para tratar algumas exceções à minha regra. Tá? Por consequência, né, para também tratamento de exceções, dentro das configurações de entradas e saídas, na tabela T07, né, nós temos aqui na aba principal o código do Secless-Trib para vincular, e na aba na aba SPED, né, nós temos aqui o código da classificação do crédito presumido, né, caso a empresa vá ter isso, né, esteja o caso de ter essa referência, essa operação, né? Por consequência, como temos no tipo nota, né, quando o tipo nota gera um documento, no documento também vamos ter aqui a informação do Secless-Trib, né, na aba principal, e o código presumido, né, na aba SPED, né? Então, em resumo, o objetivo é gerar um documento fiscal, onde o documento fiscal vai ter o imposto IBS e o CBS. Esse imposto IBS e CBS vai ter o código do Secless-Trib preenchido juntamente com o imposto. Tá?
O Seclast-Trib vai ter essas origens. Ou ele vai estar fixado aqui no tipo nota para tratar uma exceção, ou ele vai estar fixado no item de estoque, né? Ou ele vai estar fixado lá na classificação fiscal do produto. Tá? O ideal é regra geral na classificação fiscal e itens e tipos nota ser tratado às exceções. Perfeito? Então, até o momento, né, a versão do sistema que estava em vigor até o mês 10 agora, essas são as premissas e parametrizações que precisam ser feitas para a reforma tributária. Tá? Essa versão do mês 11, além de trazer a atualização referente a essa NT, né, a 1.30, foi adicionado, né, a criação de um novo parâmetro dentro do StarSoft, que é o parâmetro 726, né? E com a entrada dessa melhoria do sistema, passou a não ser mais obrigatório lá dentro do imposto, né, a telinha de imposto que a gente abriu ali agora, ser necessário o usuário colocar lá o imposto IBS e CBS. Então, hoje, né, a partir da versão que vai ser liberada agora do mês 11, né, não vai ser mais obrigatório o preenchimento lá dentro da variável do tipo nota do imposto IBS e CBS, né? Só vai ser necessário fazer isso para tratar alguma regra, alguma exceção da operação do cliente. Tá? Por que isso? Já se sabe que todos os documentos vão ter o IBS e CBS, né? E para 2026, todos os documentos vão ter, e a alíquota também é uma alíquota fixa. Então, para isso, a gente criou esse parâmetro que vai padronizar, né, a entrada dos impostos. Né? Por que essa mudança é importante? Ponto 1, vai reduzir a complexidade, né? Eliminando a necessidade do usuário lá manualmente ficar cadastrando todos os cenários, né? Ele só vai cadastrar, teoricamente, as exceções, né? Isso vai diminuir os erros da operação, porque tendo esse parâmetro, na falta de alguma informação dentro do processo, né? Não preenchi Seclast-Trib lá no item de estoque, não preenchi na classificação fiscal, ele vai levar a informação do parâmetro como padrão, como uma base, né? Vai economizar tempo nessa configuração, porque as empresas que têm um processo mais simplificado praticamente vão conseguir trabalhar só com esse parâmetro, não vão precisar fazer muitas outras configurações dentro do sistema para isso, né? Sem contar a padronização, né? Que todo documento obrigatoriamente já vai sair com IBS-CBS, independente do usuário ter colocado lá o imposto na variável do tipo nota ou não, né? Então, todos os documentos vão ter essas tags previamente preenchidas, né? Então, quando será configurado lá no tipo nota como era antes, né? Sempre para tratar alguma exceção, como alguma operação de algum regime especial que o contribuinte venha a ter, alguma situação que envolve um crédito presumido, que o crédito presumido obrigatoriamente tem que ser feito lá na variável do tipo nota, né? Ou algum outro caso específico de legislação ou de negócio do próprio contribuinte que exija fazer essa adequação do Seclast-Trib na operação. Né? Então, aqui temos aqui um breve resumo, né? Eu diria um passo para emissão das notas fiscais de acordo com a reforma tributária, né? Que basicamente verifica a natureza da sua operação, né? Definindo corretamente os impostos, origem, né? Se é uma operação estadual, interestadual, indicativo de operação, se for para serviço, né? Classifique o item, ou seja, qual o Seclast-Trib adequado para aquele item ou para aquele serviço, tá? Com base no Seclast-Trib, você vai ter as definições dos impostos, né? Do IBS, do CBS ou do IS, que vai entrar em 2027, né? O preenchimento correto desses casos. Caso tenha crédito presumido, classificar adequadamente, né? O Seclast-Trib do crédito presumido, né? E, por fim, revisar a finalidade da nota fiscal, se ele está dentro e coerente das operações, né? Um resumo bem simples, bem superficial, né? Tendo todos esses processos revisados, é possível fazer a digitação e a transmissão dessa nota fiscal. Lembrando, tá? A validação dessas notas fiscais
em homologação, não são todos os ambientes que já estão disponíveis, tá? Então, a nossa recomendação é sempre utilize o ambiente de homologação quando houver, né, disponibilizado pelo governo, tá? Antes de fazer isso em produção. Perfeito? Referente ao fazer isso em homologação, não é simplesmente o site o endereço de transmissão do arquivo que vai mudar, tá? É necessário que o contribuinte faça essas configurações, né, que a gente citou aqui de Seclastrib, de tudo dentro do StarSoft, na sua base de produção. Tendo isso totalmente parametrizado, você peça para a sua equipe de TI ou para quem te dá o suporte de TI gerar um backup da sua base de homologação, tá? Restaurar isso no ambiente de homologação, perdão, fazer um backup da sua base de produção, restaurar isso no ambiente de homologação, caso vocês tenham, tá? Ou criar uma base de homologação, ajustar os parâmetros do cadastro da empresa para direcionar para o ambiente de homologação, para aí sim vocês conseguirem fazer os testes, tá? Fazer os testes em ambiente de produção, não recomendamos, porque isso não é um dos documentos que vocês vão conseguir deletar depois, né? Vai consumir sua numeração, então isso pode gerar alguns problemas futuros na hora de fazer alguma conferência. Sempre recomendamos usar a base de homologação para isso, tá? E para fazer isso na base de homologação, precisa fazer esse passo a passo que eu falei. Restaurar o backup, né, dessas configurações e nessa base de homologação, fazer a alteração dos parâmetros 452 e 416. O 452 para nota fiscal eletrônica e o 416 para nota fiscal de serviço, que basicamente é falar que ele quer gerar as tags da reforma, sim ou não. Tá? Lembrando, vocês podem fazer a configuração dentro do sistema, não tem problema nenhum, não vai alterar em nada o layout da nota fiscal que vocês estão enviando hoje, se esse parâmetro tiver como não. Ou seja, vocês vão ver os documentos com IBS e CBS no banco de dados, mas no momento de se comunicar isso com os web services da Cefaz, isso não vai acontecer, ele não vai levar essas tags. Se esses parâmetros estiverem como sim, ele vai transmitir, tá? Tivemos casos aí de alguns clientes que ativou aqui como sim e o sistema começou a gerar as tags no ambiente de produção, o que não é recomendado, o que não está correto, porque ele não está preparado para isso. Perfeito, pessoal? Então, o que a gente conclui com isso, né? Que a reforma tributária não é algo simples, tá? Mas também não é um bicho de sete cabeças. Já passamos por outras revisões mais complexas do que isso, na nossa parte de reforma tributária. E que, infelizmente, não existe uma receita de bolo ou uma planilha de depara que simplesmente o contribuinte vai chegar lá, vai olhar a operação dele lá, qual é a CFOP que ele usa hoje para fazer a nota de venda dele, com o Seclastrib. Ele vai precisar ter o conhecimento. Ele vai precisar entender o que são essas tags, o que é o Seclastrib, para que serve, qual é a ideia do governo. Por isso, a nossa orientação de capacitação da equipe, da empresa, de contribuinte, tá? Não existe essa receita de bolo, tá? Hoje todo mundo está indo aprendendo com isso, tá? No entanto, se fosse para fazer um resumo, né, algo assim informal, eu diria que esse fluxo, né, pequeno fluxo aqui, ele direciona essa tomada de decisão de como classificar corretamente o Seclastrib aos meus itens, né, à minha operação, tá? Então, com base na legislação, né, se a gente pegar aqui, por exemplo, a nossa operação e fazer esse pequeno fluxo, a gente vai conseguir fazer essa análise e chegar no CST correto, o Seclastrib correto para minha operação, tá? Então, se eu estou fazendo uma operação e essa operação ela é onerosa, né, como regra geral, né, ela vai ter a incidência da reforma tributária, tá? Então, ou seja, o Seclastrib que eu vou precisar colocar na minha operação, ela vai depender do meu item de estoque, né, do NCM lá do item de estoque que eu coloquei. Salvo, né, as exceções que estão lá na legislação do artigo 6, 8 e 9. Então, se eu tenho uma operação que ela é onerosa
e se enquadra nessas exceções, ele provavelmente vai ser um C-Class TRIB 410 alguma coisa. Tá? Por outro lado, as operações não onerosas, né? As operações não onerosas, por regra geral, vai cair na 410, né? CST iniciado por 410, C-Class TRIB iniciado por 410, tá? Salvo as exceções, né, que estão no artigo 5º da legislação. Tá? Então, através desse pequeno, não é só isso, tá? Tem muito mais coisa para analisar, mas aqui tem um fluxo para direcionar a operação. Então, pegando aqui, por exemplo, um exemplo lá do nosso bombom, né? Analisando uma operação de CFOP 5101, venda de produto do estabelecimento, para um produto 1806-3110, né? Bombons e chocolate. Para esse caso, eu cheguei à conclusão de que a minha operação seria o C-Class TRIB 000001. Tá? Por quê? Analisando aquela matriz, nós vemos que o enquadramento do processo trata-se de uma venda onerosa. Então, se é oneroso, vai ter a incidência de acordo com a LC 214. Tá? Aí aqui um ponto que eu trouxe de atenção. Independente de se é CFOP 5101 ou 5102, né, que basicamente é venda de produto do estabelecimento ou de terceiro, ou recebido de terceiros, ambas as situações, se eu estivesse fazendo essa análise, também cairia numa operação onerosa. Então, o fato de eu ser um industrializador ou não ser é indiferente nessa análise. Tá? Então, de acordo com isso, o meu C-Class TRIB que eu tenho que colocar na minha operação depende do meu item, né? Do meu produto. Então, analisando o meu produto, eu posso ter várias possibilidades. Eu posso ter um item 100% tributado, eu posso ter um item que esse item entre no alimento da cesta básica, que seria itens do anexo 1, poderia ser um item de acessibilidade, né? Poderia ser itens de alimento contendo do anexo 567, né? Que teria a redução de 60%, né? Poderia ser, no caso aqui é um bombom, mas um produto de higiene pessoal, então eu preciso analisar a legislação para chegar num ponto, né? E na análise que eu fiz, esse item cairia no tributado. Por quê? Né? Se eu voltar aqui no nosso item 1806-3110, deixa eu abrir aqui a legislação. Tributária, base legal, e 1416. Então, a gente já sabe, que a gente já viu nos webinários anteriores, que a reforma tributária, ela tem as suas regras, né? E as suas regras estão baseadas nos NCMs, que geraram até 15 anexos dentro do sistema. Então, a primeira coisa que eu faria é pesquisar. O meu bombom, ele está dentro de algum daqueles anexos, né? Ou dentro de alguma citação da legislação? Simplesmente eu venho aqui e faço uma pesquisa genérica, tipo 1806. Né? Se eu pesquisar, ó, não tem nada na legislação citando 1806, né? Iniciado, né? Um NCM iniciado por 1806. Então, já descarto que ele esteja em qualquer um daqueles anexos. Não estando em nenhum daqueles anexos, ele, obviamente, então vai ser tributado. Conclusão, que esse item é tributado. Né? Vamos pegar aqui outro exemplo, né? CFOP também, 5101, né? Venda de produto do estabelecimento, produto NCM 04022110, leite em pó, né? O leite em pó se enquadra no C-Class TRIB 200.003, né? 200 eu sei que é algum tipo de redução, o 003 eu sei que é exatamente o da cesta básica, né? A análise que eu faço é exatamente igual ao anterior, né? Vou vir aqui, vou pesquisar aquele meu NCN, 0402. Ó, 0402, eu achei ele aqui em cima. Ó, não está em mais nenhum anexo. Então, o meu item é 0402-2110. 0402-2110. Está aqui, ó. Se ele está aqui, anexo 1. Se ele está dentro do anexo 1, eu posso ir lá na minha tabela dos meus C-Class TRIB, que eu consigo baixar lá do governo, pesquisar aqui tudo que tem anexo 1.
Então, anexo 1 só pode ser o 200003. Perfeito? Então, o trabalho que o contribuinte precisa ter hoje, né, dentro do StarSoft de configuração é apenas isso: classificar corretamente o seu produto dentro de um C-Class Trib. Porém, estamos no Brasil, não é um país para amadores. Nada é tão simples assim, né? Vamos pegar aqui o nosso próximo caso. Eu peguei aqui um produto dentro de um NCM, perdão, de um grupo de anexo específico, né? CFOP 6101, mudei aqui a operação para fora do estado, também venda de produto do estabelecimento, produto 84729099, máquina de escrever para escrita em braille. Esse item em específico, ele pode ter 2 C-Class Trib na minha operação. Os 2 são cabíveis para essa operação, né? Como que eu chego nessa conclusão? Da mesma forma. Vou lá na legislação, vou pesquisar se existe alguma coisa com 8472, né? 8472 só tem aqui, 9099. É exatamente ele. Máquina de escrever para escrita em braille manual. Também está dentro de um anexo. Se está dentro de um anexo, eu tenho que seguir a orientação desse anexo. Anexo 5. Vou na minha planilha lá das minhas NBS, perdão, do meu C-Class Trib, procuro tudo. Essa planilha ela vem prontinha desse jeito, tá, gente? O governo disponibiliza para você fazer o download na legislação exatamente assim, tá? Então, puxo aqui anexo 5. Anexo 5 tem 2 possibilidades: 200.008 e 200.031. Qual é a diferença básica? Um é alíquota zero, o outro redução de 60%. Quando que vai ser alíquota zero? Quando for uma compra por órgão público. Quando for uma compra por empresas normais, né, seria o 200.031. Então, aqui nós já temos a primeira exceção que tem que ser tratada, né? Então, por exemplo, se a minha operação, a maioria delas, eu trabalho com venda para consumidor normal, que não seja órgão público, lá na minha classificação fiscal do produto, eu coloco o 200.031, né? Lá no meu tipo nota que eu tenho para vendas para instituições governamentais, né? Lá no tipo nota, eu vou vincular 200.008, né? Ou seja, quando eu estiver vendendo para uma empresa normal, vamos dizer assim, normal, né? Que não seja do órgão público, o sistema vai levar o C-Class Trib da operação lá da classificação fiscal do produto. Quando for um item, né, eu estiver vendendo para um órgão público, eu já vou ter que ter uma variável lá diferente para tratar o órgão público. Tem várias regras diferenciadas para eles. Então, eu vinculo lá na variável do tipo nota, né? Mesmo o produto estando vinculado com o NCM, que no NCM eu tenho o código final 31, a prioridade do StarSoft vai ser o tipo nota, tá? Dentro da operação. Por que isso, né? Dentro desse fluxo de parametrização que a gente pensou dentro do sistema, né? Aí vem a importância daquele parâmetro. O que que o StarSoft vai analisar? Sempre que eu tiver uma configuração no tipo nota, lá na variável do tipo nota, ele vai priorizar essa informação e levar para o documento. Se o C-Class Trib não tiver no tipo nota, ele vai procurar isso no item de estoque, né? Se tiver no item de estoque, carrega para o documento a configuração do item de estoque. Foi no tipo nota, não tem nada. Foi no item de estoque, não tem nada. Ele vai olhar qual é a classificação fiscal ou o NBS que está vinculada nesse item de estoque. Ah, é o código X. Ele vai nesse código cadastrado no item de estoque e vai olhar se tem um C-Class Trib lá vinculado. Se tiver, ele usa esse. Se não tiver, ele vai levar o do parâmetro. Aí a importância desse parâmetro de melhoria que a gente colocou dentro do sistema, né? Ou seja, lá no parâmetro a gente vai colocar uma configuração que seria a base da empresa. Provavelmente a maioria da empresa vai colocar lá o C-Class Trib de tributado, né? Seria o mais básico, né? E caso não tenha nenhuma configuração, né, feita nesse processo, ele sempre vai gerar no mínimo com aqueles dados que seriam os dados básicos, o conceito geral da operação, tá?
Vamos pegar aqui mais um item, né? Peguei aqui o item bicarbonato de sódio, bicarbonato de sódio, tá? Que nesse caso aqui também eu cheguei na conclusão que eu posso ter 2 C-Class tribes para esse caso, né? Analisando lá novamente, vamos pesquisar aqui, esse é o 28, 36, 3000, aqui mesmo, bicarbonato de sódio, né? Anexo 6. Certo? Vamos lá no anexo 6. Temos aqui o final 11 e o final 33. Novamente, a diferença entre eles é ser adquirido por um órgão de administração pública ou não. Tá? Perfeito? Só mais um minutinho, pessoal, já está finalizando. Estendi um pouco mais, né? Aí aqui, vamos para o próximo item. Novamente, o bicarbonato, né? Por que eu coloquei novamente o bicarbonato? Porque aqui eu mudei a operação para a operação para o exterior. Então, ou seja, se é uma operação para o exterior, pensando lá naquele nosso fluxo, né, ele cai na exceção da regra da legislação. Então, mesmo esse NCM estando enquadrado dentro de um anexo que me indica usar um C-Class Trib específico, né, se eu vir aqui na legislação, vou vir aqui no artigo 8, artigo 6, artigo 7, artigo outro, ó. São imunes os IBS e CBS destinados à operação destinadas à exportação. Então, se é para exportação, obrigatoriamente vai ser um 410 alguma coisa. Tá? Então, na hora de for analisar, é importante fazer essa análise bem criteriosa com a legislação. O mesmo ocorre, por exemplo, para serviços. Temos aqui consultoria, que é o serviço que a Starsoft presta, que ele entra no tributado, né? Temos aqui serviço de suporte, né? Que é analisando o item da legislação, a operação e o NBS, a gente se enquadra na operação tributada, né? Temos aqui, por exemplo, o serviço de análises clínicas, que é bem comum, que cai aí num 200.020. Perfeito? Então, assim, tudo que a reforma tributária disponibilizou até o momento, né, tanto para produto quanto serviço, a partir dessa versão do mês 11, né, vai estar disponível para os contribuintes fazerem esses testes. Tá? Lembrando novamente, não podemos afirmar que essa é a versão definitiva, porque a qualquer momento o governo pode soltar uma outra nota técnica, uma outra alteração, alguma outra novidade pode surgir. Tá? Um dos pontos que nós estamos tratando, por exemplo, é o caso de Curitiba que eu citei. Né? Ela antecipou, né? Curitiba antecipou a entrada das empresas do Simples Nacional dentro da reforma, e a gente está trabalhando para liberar, né, um executável com essa funcionalidade para o pessoal poder estar emitindo a nota dentro do cenário com os dados da reforma. Tá? Mas, assim, tudo que for sendo solto, né, ou liberado por parte do governo, a Starsoft vai estar trabalhando para tentar liberar o mais rápido possível para vocês. Ok, pessoal? Pronto. Passei do tempo, mas finalizei. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Oi, pessoal. Vamos aí para as dúvidas e perguntas. Isso está fechado. Pronto. Temos 15 dúvidas, tá, Kleber? Primeira, é a Tânia Fernando. Olá, boa tarde. Para casos de empresas prestadoras de serviços localizados no município de São Paulo, quais são as alterações disponíveis atualmente? E onde devemos incluir as informações de CBS e IBS no Starsoft? Então, as informações eu acho que foi ali foi exatamente onde eu passei. Ou vai ser, no caso para serviço, vinculado no item de serviço, no tipo nota ou na NBS. Tá? As empresas do município de São Paulo, se eu não me engano, São Paulo não aderiu ao ambiente nacional, ele disponibilizou já o layout para homologação,
tá? Mas ainda ele não está validando todas as tags, né, da reforma tributária. Então, hoje, quem está em São Paulo, as configurações são essas que eu citei, né? Revisar as suas operações de serviço que você presta, identificar qual é o NBS vinculado à sua operação, né? Para serviço está um pouco mais simples, que o governo disponibilizou uma tabela correlacionando o Código de Serviço Nacional com a NBS e a NBS para o Seclastrib, né? Então, quem está atuando na área de serviço está um pouco mais simples do que produto, porque tem esse direcionador do governo. Mas basicamente é isso: identificar qual é a NBS da sua referente ao serviço que você presta, vincular o Seclastrib nessa NBS. Salvo, se você tiver alguma exceção, tratar essa exceção ou no item ou no tipo nota. E o Explica de São Paulo, ele não vai atender a NBS Nacional, ele vai trabalhar com o ADN, que é um ambiente de dados nacionais. Isso, né? No caso, como São Paulo não aderiu ao ambiente de nota fiscal de serviço nacional, ele vai trabalhar com um arquivo enviado no layout da própria prefeitura, né? Então, ele vai seguir, São Paulo vai seguir uma regra diferente de outros municípios. Obrigada. Vamos aqui para a próxima pergunta do Fábio França, a gente já respondeu, do Rodrigo Silva. Considerando que a partir de 2026 será obrigatória a emissão de NFSE para operações de locações, aluguel de imóveis e equipamentos, como fica a tributação de ISS que antes não era aplicável nessas operações? Não, o ISS, a nova dentro da reforma tributária, ele vai adotar o critério de tributação como de todas as empresas. Porque locação em si, ele não tem obrigatoriedade de emissão de nota fiscal e passa a ter obrigatoriedade. Então, haverá uma configuração dos impostos do IBS e CBS, tendo um contexto com base na lei complementar 214. Pessoal, vocês conseguiram ouvir o Carlão? Deixa eu só ver aqui, que eu acho que ficou baixinho. Carlão, você consegue habilitar o seu microfone? Tá. No caso de locação, até hoje, não tem previsão de recolhimento de ISS, porque ele tem uma imunidade de isenção desses impostos. E também, para esse tipo de atividade, ele não tem obrigatoriedade de emissão de nota fiscal. A partir da Lei Complementar 214, que todo mundo vai ter que pagar imposto, a locação está enquadrada dentro da regulamentação da reforma tributária. Então, ele vai ter um documento fiscal que ele vai ter que emitir e vai ter os impostos previstos dentro do contexto, que é o IBS e CBS. Porém, você tem que olhar dentro da lei complementar a base de cálculo dos impostos de IBS e CBS, que ele vai ter uma redução. Se eu não me engano, 60% ou 70%, mas passa a ser tributado. Mas, como já falado anteriormente, 2016 é um ano de aprendizado pedagógico. Então, é assim, cabe aí de cada um fazer as configurações corretas. Se tiver com divergência nas configurações, há tempo ainda de ser corrigido para 2027, que vai entrar o CBS. Mas passa a ter um fato gerador normal, locação, tanto de bens próprios como de bens de terceiros, né? Legal, foi respondido. Rodrigo, se você puder sinalizar aí no chat. Você quer fechar o seu microfone? Ok. Beleza. Ellen Nascimento. Boa tarde. Como ficará o caso da fórmula de cálculo do IBS? Desculpa, vou repetir. Como ficará o caso da fórmula de cálculo do IBS e CBS, já que em 2026 é apenas teste? Pois esses impostos serão tributados por fora, correto? Estou com dúvida em relação dos livros de apuração. Aí já entra alguns pontos. Que a apuração não vai ser feita por URP, é uma apuração assistida no site do governo. Segundo ponto, para 2026, o cálculo do imposto vai ser calculado por dentro e não por fora,
Então, em 2026, esse cálculo não vai alterar total de nota, não vai onerar em nada, já que ele não vai ter esses recolhimentos. Em 2027, sim, ele vai ser calculado por fora, tá? Tem uma discussão aí referente ao que é a base de cálculo do imposto, tá? Porém, a gente não sofre por antecipação e não fica no, como é que eu vou dizer, com especulações. A gente segue o que está hoje na legislação, né? Então, por exemplo, se você pegar aqui no site, na página, né, da reforma tributária, cadê? Você tem aqui, ó, a calculadora. Na calculadora tem aqui base de cálculo e aqui tem a definição do que pode entrar e do que tem que ser excluído da base de cálculo. Tá? Então, hoje a Starsoft está defendendo, está disponibilizado, né, pela legislação da reforma tributária. Tá? Existem especulações, existem advogados, todo mundo brigando aí do que é base de cálculo, mas se eles soltarem alguma norma técnica alterando isso, a gente adota, mas até o momento é uma base líquida dos impostos ICMS, ISS, PIS e COFINS, né, para o cálculo da base de cálculo do IBS e CBS. Legal. Obrigada, Kleber. Próxima dúvida, Elisete. Quando fizer a carga da tabela CC Class Trib, dar o aceite, o sistema vai exigir que já seja feito a classificação? Não, quando você faz a carga do conteúdo da tabela, é simplesmente um cadastro que está sendo realizado no seu sistema. Né? Você vai precisar vincular, né, esse cadastro à sua operação de acordo com esse estudo que a empresa precisa fazer, olhando para a sua operação e identificando, né, para quem que eu vendo, quais as operações que eu faço de venda ou de prestação de serviço, para ver qual é o C-Class Trib que se enquadra no meu caso. Né? Lembrando, sempre que quiser fazer alguma simulação, algum estudo, o governo, nessa página que eu acabei de abrir, tem ali a calculadora, que é possível fazer essa simulação desse processo. Legal, perfeito. A próxima dúvida aqui é do Paulo César de Oliveira, que o Carlão já respondeu aqui no chat. Se você ainda tiver mais alguma dúvida, tá, Paulo? Só pode sinalizar aqui no chat para a gente. Então, vamos para a próxima, do Vitor Salomão. Preciso realizar a classificação item a item ou posso fazer diretamente na TES? Foi exatamente o que eu passei, né? O Starsoft foi pensado para você fazer a configuração no cadastro do NBS ou da classificação fiscal, né? Porque, na teoria, é isso que vincula a sua operação, né? Que linka a sua operação do produto com a lei da reforma tributária. Você fazendo isso no NCM que você usa, automaticamente ele vai estar sendo vinculado para todos os produtos que você tiver daquele NCM. Tá? O tipo nota e o item de estoque são para tratar exceções. Tá? Agora, se na sua operação você julga que é mais simples realizar essa configuração do C-Class no tipo nota, você pode fazer tranquilamente. O sistema, se tiver no tipo nota, ele vai assumir e priorizar o que tiver no tipo nota. Tá? Aí fica a encargo de cada contribuinte entender qual é o melhor cenário, né, para a sua operação rodar. Tá? O indicado é essa ordem: classificação fiscal NBS, item e tipo nota. Né? Perfeito. Próxima, do grupo Hidrogut. A configuração é feita na TES? É exatamente isso que eu acabei de responder. Ela pode ser feita na TES, no item ou na classificação fiscal ou no NBS do produto. Tá? Lembrando, a partir da versão do mês 11, não é obrigatório inserir mais os impostos lá no tipo nota. Então, basicamente, o que precisa fazer é referenciar o C-Class Trib, né? Aí é esse estudo, olhando para dentro da empresa, que você vai conseguir definir qual é o melhor local, né? Eu estive recentemente em algumas empresas, alguns clientes nossos, fazendo consultoria que foi solicitado sobre a reforma, que o cliente tinha apenas 17 classificações. Então, coisa de 20 minutos, ele classificou todas as operações dele.
Né? Então, depende muito do que você trabalha, de como você trabalha, o que você vende, para saber qual é o melhor local para colocar a sua configuração. Né? Mas o sistema ele vai funcionar das três formas, né? Ou no tipo nota, ou no item, pegar a informação do ClassTrib, né? Ou do tipo nota, ou do item, ou da classificação fiscal, ou da NBS. Legal. Próxima do Flávio Rafael. Kleber, fazendo o vínculo dessas tabelas, esses campos serão preenchidos automaticamente? Exatamente. Então, preenchendo esse vínculo, por exemplo, vamos colocar ali na classificação fiscal, né? Todo documento que a empresa emitir vai, se o parâmetro lá estiver ativo, né, o parâmetro novo, ele vai gerar lá um imposto IBS, um imposto CBS, com alíquota de 0,1 e 0,9, que são essas alíquotas fixas, e o ClassTrib, que ele vai aplicar na hora de emitir a nota, ele vai registrar o ClassTrib da classificação fiscal. Tá? Então, se tiver na classificação fiscal, ele aplica a classificação fiscal. Se tiver no item, ele vai aplicar do item. Se tiver na TES, ele aplica da TES. Se não tiver em nenhum desses, ele vai aplicar o que tiver no parâmetro. Legal, perfeito. Vou fazer aqui a pergunta do Brandão, que ele fez acho que 2 vezes, né? Quase a pergunta. Quando a nova versão vai estar disponível para que não precise pôr IBS e CBS dentro do TES? A previsão é que ela saia ainda essa semana. Tá? A gente gostaria de ter liberado ela hoje, né? Mas a gente ainda está fazendo esse ajuste aí que teve de Curitiba no executável. Assim que a gente conseguir realizar esse ajuste, conseguir fazer esse ajuste, fazer essas validações, o arquivo vai ser liberado. Tá? A previsão é dessa primeira quinzena aqui do mês 11 já está liberando esse executável para vocês. Tá? Mas lembrando, esse executável só tem essa questão do parâmetro. A questão dos cadastros de referência, desde a versão do mês 7, já está disponível. Então, você já pode fazer essa referência, né? Esse vínculo dos cadastros, né? É apenas a gerar o arquivo na nota fiscal que vai depender desse parâmetro, que é essa versão. Mas todo o trabalho de levantamento já pode ser feito com qualquer versão a partir do mês 7. Legal, obrigada. Sheila, desculpa, eu falei Brandão, eu vi o seu sobrenome primeiro, mas foi a Sheila que perguntou, não foi o Brandão, perdão. Próxima, do Paulo. E as atribuições dos CTs? Vai continuar na TES? CT é o... CTS. Acho que é isso. O ST. CST seria? CTS. Não, é CST. Acho que ele colocou ao contrário. Acho que aqui corrigiram. CT e CMS. O Paulo me... Sim, referente aos outros impostos, ICMS, PIS, COFINS, ISS, não tem nenhuma alteração. Vai continuar sendo emitido da forma que é hoje. Eu acredito que não vai haver nenhuma atualização dessas legislações que mude alguma coisa, tá? Referente a esses impostos, a reforma tributária não tem nenhum impacto em cima dos cálculos de métodos, o que incide, o que não incide, a não ser a partir lá de 2028, que você vai ter a redução do ICMS e do ISS, mas o método de cálculo base vai manter a mesma. Tá? Então, Vai continuar. a reforma tributária não altera em nada essas legislações vigentes, a não ser essa redução que vai ter lá no futuro. Aí a gente tem aqui 2 parâmetros que eu mostrei, na verdade 3 parâmetros que eu mostrei, né? Ele tem o parâmetro 700 e... esqueci agora o número, peraí. 720 agora o mês. 720, que ele é para automação do preenchimento de gerar os impostos nas notas. Esse parâmetro o usuário precisa ir lá e configurar, ele não é automático. Esse parâmetro ele vai simplesmente habilitar para na hora que o contribuinte estiver gerando a nota fiscal, tá? Dentro do sistema, o sistema ele vai gerar esses 2 impostos no documento. Tá? Então, esse parâmetro que é o 720, se eu não me engano, que me deu um branco, deixa eu ver ele aqui. Cadê você?
É 726. 726, 726, né? Então, esse parâmetro 726, deixa eu até colocar ele aqui. Ah, já fechei aqui para compartilhar. Mas o 726, ele simplesmente faz isso. Você habilita ele, habilitando ele, ele vai gerar, toda vez que você digitar uma nota fiscal dentro do sistema, ele vai gerar o imposto IBS, CBS com aquele parâmetro. Se você não habilitar, ele vai seguir as regras que está lá no tipo nota, tá? Só se você configurar no tipo nota, ele vai aparecer. Isso por si só não altera o envio das notas para o governo, tá? Isso só gera as informações dentro do StarSoft. Para transmitir essas informações da reforma tributária, aí é necessário acessar os outros parâmetros, mudar para o ambiente de homologação para fazer a transmissão desses dados para o governo, tá? A partir da data de hoje, foi liberado facultativamente mandar essas tags no ambiente de produção da NFE, né? Lembrando, se alguém mandar essa informação, ela vai ser validada, tá? Segundo o governo. Legal, pessoal. Próxima pergunta. Elisete. Precisamos criar ATs para entradas e saídas com os novos tributos IBS e CBS? Não, por enquanto, não existe nada dentro do StarSoft que precisa ser feito quanto às operações de entrada, tá? Porque esses créditos que vão ser feitos, eles não dependem da digitação do documento em si. Eles vão depender do pagamento disso da parte antecessora do seu fornecedor desse tributo. Então, isso só vai ficar visível nesse ambiente de apuração assistida, da Receita Federal, tá? Eu recomendo, né, você pegar a live piloto que a Receita Federal fez lá no mês 7, né? São, se eu não me engano, 4 ou 5 vídeos, né? Aproximadamente 1h30, 2 horas cada um. O vídeo do terceiro dia, eles dão uma ênfase demonstrando essa apuração assistida, como que vai funcionar, tá? Então, as entradas, até o momento, não há necessidade de se fazer nada. No futuro, pode ser que eles disponibilizem alguma coisa, alguma consulta ou algum web service para ficar fazendo a análise desses créditos. Pode ser que a gente venha incluir alguma coisa na entrada. A gente vai estar aguardando os APIs que serão disponibilizados pelo fisco. Existem promessas de algumas APIs para consultar e consumir essas informações. Então, tendo a API, não há necessidade de incluir isso as notas fiscais para você ter algum espelho da apuração. Legal, obrigada. Kleber, a primeira pergunta que foi da Tânia, acho que ficou faltando a gente responder a segunda parte, onde devemos incluir as informações de CBS e IBS no StarSoft. Eu acho que ao longo desse webinar você até compartilhou essa informação com os prints, né? O IBS e CBS para serviço, ou ele vai ser na NBS, dentro do item de serviço, né? Que com a reforma tributária, todos os itens de serviço precisam estar. Perdão, estava no mudo, pessoal. Então, assim. Se existe apuração. Não. A apuração é a apuração assistida do governo. Por enquanto. Por enquanto. Beleza. Respondido, Tânia? É isso? Desculpa a confusão. Ok. Próxima, da Elisane. Se eu não me engano, é um parceiro nosso. O CBS e IBS já está sendo levado no XML? Está sendo levado, por enquanto, no ambiente de homologação, né? Desde que o parâmetro lá 416 ou 452 estiver habilitado, tá? Para o ambiente de produção, segundo o governo, eles liberaram hoje, tá? A gente não fez nenhum teste aí no ambiente de produção, porque a gente não consegue emitir notas fiscais oficiais nesse ambiente, né? Se tiver algum cliente que tentou fazer e deu algum erro, o nosso CRA está tratando hoje alguma crítica, tá? Mas até a data de, no caso, sexta-feira, né? Como não tinha ambientes para produção, não dava para fazer isso em produção, né? Mas em homologação, sim. Seguindo aquelas alterações do cronograma que eu falei, né?
Até o meio do mês 11 era o layout do versão 1.20. No dia 10, se eu não me engano, passou a entrar algumas tags novas dessa versão 1.30, né? E ele já está em validação nesse ambiente de homologação. Então já é possível fazer algum teste, caso a empresa queira. Legal. As últimas 3 perguntas aqui, tá? Da Ellen. Nesse novo modelo nacional de notas de prestação de serviços, vamos conseguir emitir as notas e transmitir pelo SSA? Sim, o município que ele aderir, né, à nota fiscal nacional e ao ambiente do nacional, porque tem essa diferença. Tem algumas prefeituras que aderiu ao layout, mas não aderiu ao meio de transmissão. Então ela vai continuar transmitindo da forma que ela tem hoje. Tipo, Barueri, por exemplo, é um caso desses, né? Ela aderiu ao layout, mas o contribuinte vai continuar mandando a informação do mesmo jeito que manda hoje, e a prefeitura vai pegar esse arquivo e converter para o formato do nacional, né? Tem outros municípios que aderiu ao layout e ao método de envio. Exemplo, a nota fiscal carioca, o Rio de Janeiro, né? A nota carioca, se você abre o site deles, eles falam, olha, a partir do dia 1º de tal, emissão de notas fiscais tem que ser pelo ambiente nacional, e, inclusive, o certificado tem que ser alterado, porque o certificado de hoje não funciona no nacional, né? Então, precisa realmente, quando a gente fala de serviço, né, o que a gente brinca aqui, que cada município é uma lei, uma regra diferente, né? Por exemplo, Simples Nacional só vai entrar em 2027. Em Curitiba, entrou no dia 1º do 11. Ou seja, a Prefeitura de Curitiba já está exigindo em produção as tags da reforma tributária desde o mês 11. Então, assim, cada município, cara, é uma regra, é uma lei, é uma legislação, então a gente tem que seguir de cada município. Dependendo, se ele estiver no ambiente nacional, sim, vai ser digitado e transmitido pelo Starsoft, né? Legal. Penúltima pergunta do Vitor Salomão. Temos 3.000 itens diferentes para vendas. Devo classificar um por um ou daria para fazer via TES ou famílias? Assim, por família, não tem essa opção hoje dentro do sistema, né? A gente pode verificar a possibilidade de abrir um chamado de melhoria quanto a isso. Eu não vejo muita viabilidade em família, porque você pode ter itens de NCMs diferentes dentro da mesma família, e por causa do NCM ser diferente, a tributação ser diferente, tá? Mas se o NCM não atende a sua necessidade, né? Você tem, sei lá, mais de 3.000 itens. Se você classificar o NCM não é o suficiente, você pode configurar pela TES, não tem problema, né? O ideal, né, o que a gente viu, que o mais simples seria a NCM mesmo, porque uma mesma NCM você pode ter vários itens. Então, talvez valha a pena você ir lá dentro do módulo de estoque. Existe um relatório que é relação de itens de estoque por classificação fiscal, tá? Puxa a relação de todos os seus itens que estão ativos, né? E ali você vai conseguir ver quais são as classificações fiscais que estão amarradas nesses itens. Às vezes você fazendo um resumo ali, um totalizador, né, jogando numa planilha dinâmica, você vai chegar numa conclusão que você tem 3.000 itens, mas tipo 100 NCMs que você trabalha, né, os 100 classificações fiscais. Então você configurando essas 100 já atende a sua operação, tá? Realmente, essa parte de definir o Seclestrib depende muito do estudo do cenário da empresa, o que a empresa faz, né? Como eu falei, infelizmente não tem uma receitinha de bolo que você joga lá, né? Até, por exemplo, tem algumas empresas que estão oferecendo uns serviços de consultoria para ver isso. Dependendo do caso que você jogar, vai cair mais ou menos naqueles exemplos que eu dei. Olha, uma venda para tal caso, tal CFOP, tal operação, possivelmente são essas 4 possibilidades, né? Então, pode ser casos que ele fique ali na dúvida de ser um ou outro, porque depende de informações da operação realmente da empresa, tá? Mas, se para você é mais simples no tipo nota, tudo bem, pode configurar pelo tipo nota.
né? A prioridade do sistema sempre vai ser essa. Se tiver no tipo nota prioridade 1, item de estoque prioridade 2, classificação ou NBS prioridade 3 e parâmetro prioridade 4. Legal, perfeito. Última dúvida, pessoal, só para avisar, fora essa que o Kleber vai responder agora, vão ficar 6 perguntas que a gente não vai conseguir responder aqui hoje por conta do tempo, e a gente vai responder ao longo do final da semana que vem, vai compilar todas essas respostas num documento e vai enviar para vocês, tá? A última pergunta, boa tarde. Fazendo as configurações com os impostos IBS e CBS, mas com os parâmetros desativados, posso ter problema na integração das NFs com a contabilidade. No nosso caso, a integração é feita por script. Será necessário algum ajuste? Vamos lá. O simples preenchimento desses impostos não deve te interferir, não deveria estar interferindo nas suas integrações, tá? Porque esses impostos não vai alterar o total da nota. Então, como ele não altera o total da nota, não vai alterar o total do seu lançamento. Se no seu script contábil não tem regras para aquele imposto em específico, ele também não vai gerar nenhuma perda de lançamento contábil. Então, assim, se na sua integração você está tendo algum problema pelo simples preenchimento dos impostos, precisa dar uma analisada no seu script. Não era para ter nenhum tipo de interferência, a não ser que você revise o seu script contábil e crie regras para ler esses impostos. Aí você precisa revisar essas regras, tá? Mas em 2026, por regra da CFC, ele não vai alterar resultado, não vai alterar estoque, então Isso. não é que se fazer a integração desses impostos. Exatamente. Então, foi o que o Carlos falou, se vocês escutaram, mas para 2026 é esse o cenário. Para 2027, aí sim, eles vão ser calculados por fora e vão ter impactos no total da nota. Tá? Mas aí para 2027, provavelmente vai já existir alguma orientação, né, da parte contábil de como tratar esses impostos oficialmente. Tá? Mas basicamente é isso. Não deveria estar te interferindo o simples preenchimento desses impostos nas notas. Tá? Legal. É isso, pessoal. Obrigado pela interação. Desculpa aí o evento muito longo, mesmo assim a gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas espero que tenham aproveitado o conteúdo e lembrando que se vocês quiserem alguma consultoria especializada na reforma tributária, a gente consegue alocar aqui o Kleber ou o Carlão um dia para passar o dia inteiro aí grudado em vocês para apoiar vocês nessa transição, tá? Só entrar em contato ali com o suporte e pedir um orçamento ou de falar direto com a Maria, tá? Então encerramos por hoje. Queria agradecer a participação do Kleber e do Carlos mais uma vez e uma boa tarde para todos. Boa tarde, pessoal. Obrigado.